Eu sou o professor Afrânio Almir Higgs, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho PhD na área de Engenharia de Água e Solo, nos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar sobre umas técnicas para aumentar a infiltração de água no solo e também estudar como a água se movimenta no solo. Nós temos aqui um sistema em miniatura, modelo reduzido, para demonstrar como a água se move no solo. Ou seja, nós queremos demonstrar para todos o que acontece quando você tem uma precipitação. Essa precipitação vai liberar água na superfície e parte dessa água vai infiltrar, outra parte vai escoar pela superfície. Só que, para termos uma ideia mais precisa, o Rio Grande do Sul tem uma precipitação média de 1.720 milímetros, o que significa um volume razoável e muito bom de precipitação pluviométrica. Isso nos dá uma média de 141 milímetros de chuva por mês disponível, ou seja, 141 litros de água por metro quadrado. O grande problema que nós temos é que o Rio Grande do Sul, na década de 40, nós tínhamos em torno de 35% de cobertura florestal. Na década de 80, com o desmatamento, nós chegamos a 5,6% da área do estado só com floresta. O resto foi desmatado. Esse desmatamento deu origem, então, a áreas agrícolas. E essas áreas agrícolas, inicialmente, na década de 70, elas eram mantidos livres de vegetação, ou seja, lavrava, descava, ficava o solo exposto à ação do impacto das gotas de chuva. Bom, isso promoveu perdas de solo muito grandes e erosões na superfície do solo, e esse fluxo de superfície carreava partículas para dentro dos rios. E nós tínhamos aí, então, uma coloração nos rios bem avermelhada no Planalto, o que provocava, então, assim, o transporte das partículas para os rios. Na década de 70, iniciou o plantio direto. O plantio direto foi uma técnica muito importante para o estado, que reduziu as perdas de solo. Plantio direto significa o quê? Você não lavra mais o solo, não deixa o solo exposto. Ele fica sempre coberto com uma camada de vegetação. E essa camada de vegetação protege a superfície do solo. Bem, mas com o passar do tempo, essa técnica, como não movimenta mais o solo e usa máquinas pesadas, promoveu uma compactação das camadas abaixo da superfície do solo. E essa camada, que foi desenvolvida pelo uso primeiro de arado e grades, que foi o chamado pé de arado, que está aqui, ela impede o fluxo da água, o fluxo descendente da água para dentro do perfil do solo. Praticamente não passa água, muito pouco. Então o que acontece? Nós temos um aumento do escoamento superficial. Então nesse modelo nós vamos demonstrar o que a gente pode fazer para diminuir esse fluxo de superfície e aumentar o fluxo que vai para dentro do perfil do solo. Porque esse é o objetivo, é você não deixar a água escoar. Ela tem que ser absorvida onde ela cai. Então o que acontece? Nós desenvolvemos então uma técnica chamada de vertical mulching, que é um corte de 8 centímetros por 40 centímetros de profundidade, que ultrapassa a camada de impedimento. Então essa técnica, ela permite que chuvas de 111 milímetros por hora seja toda armazenada dentro do solo. Então, desse lado de cá no modelo, nós vamos ter um fluxo que vai aumentar para dentro do solo nesse mulching vertical. E depois isso vai ser demonstrado aqui, com aumento do lençol freático. E aí você tem aqui as vertentes que vão dar origem às vertentes. Então nós vamos ter a saída d'água simbolizando aqui as nossas vertentes. Do lado de cá, nós temos um solo sem a técnica do vertical mulching, com as mesmas características. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter uma precipitação pluviométrica, ela não vai infiltrar o suficiente e vai sobrar mais água na superfície e vai chegar ao rio.
e aí vai provocar inundações. E aí nós vamos ver aqui, né, nessa tubulaçãozinha, o escoamento superficial, quer dizer, ou seja, a água que não infiltrou, que deveria estar armazenada para alimentar as vertentes, ela vai escoar pelo rio e vai embora. Então isso aqui é chamado água perdida. Esse fluxo nós não desejamos. É um fluxo de água que nós não temos como repor. Por exemplo, chove 200 milímetros, aqui nós temos enchentes. No Uruguai, por exemplo, né? É um exemplo típico aqui de que o Uruguai transborda, sai fora dos limites. Então essa água aqui, ela vai para o mar e aí nós perdemos essa água. Então é água perdida, né? Se ela infiltrar, ela vai no subsolo, ela verte nas vertentes e depois ela sobe por capilaridade no solo e volta para a superfície. Então nós temos um aproveitamento melhor da água. Vamos fazer funcionar o sistema em miniatura para ver como se comporta o fluxo de água no solo. Quer dizer, sempre que nós tivermos uma precipitação pluviométrica e o solo não estiver coberto na superfície, nós vamos ter um carreamento de partículas que são levados para os rios e dos rios vai para os lagos, enfim, até chegar ao mar. Então isso que nós estamos demonstrando aqui, ó. Ou seja, a água que não infiltra, ela escoa pela superfície e vai carrear partículas do solo, como pode se visualizar aqui nesse modelo, né? Então aqui nós temos um rio que está sendo, né, demonstrado, né, o efeito, né, desse processo. A técnica do vertical mulching foi desenvolvida no ano de 2003, 2004, um experimento que nós desenvolvemos na região de Passo Fundo, em solo argiloso. E o objetivo era detectar e demonstrar o aumento da infiltração de água usando essa tecnologia em sistema de plantio direto. O que acontece? Nós abrimos um sulco de 8 centímetros de largura por 40 de profundidade, ultrapassando as camadas de impedimento chamadas pé de arado. Bom, com isso, o fluxo superficial de água que não infiltrou, né, no processo inicial, ele entra dentro desse sulco que está aberto, cheio de palha, e aí ela desce e ultrapassa a camada de impedimento e a água se espalha para a direita e para a esquerda, com a mesma intensidade que ocorre na infiltração. Então observe que nós temos aqui um fator muito interessante. A cada 10 metros no solo nós temos um sulco, né, de vertical mulching. Então nós aumentamos a área de absorção de água, porque isso aqui nós temos 40 centímetros, com mais com 40 são 80, então aumenta quase que 1 metro, né, de área de absorção, né, em relação à superfície. Então isso aqui, além de aumentar a infiltração, nós temos uma outra característica hidrológica muito importante, que é que dentro desse sulco de palha, cheio d'água, nós temos um aumento da pressão da água. Então o potencial de pressão aumenta e com isso aumenta o fluxo de água também para dentro do solo. As partículas de solo não vão para o rio como foi observado lá. Então é uma técnica bastante promissora que nós estamos agora desenvolvendo a máquina para poder fazer numa só passada, abrir o sulco na curva de nível, onde antigamente eram os terraços, e colocar a palha automaticamente na mesma passada. Então isso vai permitir o quê? Uma redução do escoamento superficial, uma redução dos alagamentos e um aumento no armazenamento de água no solo. Em períodos de estiagem, essa água que infiltra, ela vai ficar disponível para as plantas, que elas poderão captar com seu sistema reticular. A partir desse momento que a água está infiltrada, ela volta para a superfície por capilaridade e as plantas podem então utilizá-la. Então essa é a grande vantagem dessa técnica do vertical mulching junto com o sistema plantio direto. Esse modelo permite, então, aos alunos das escolas de ensino fundamental a visualização real do movimento da água no solo.
Isso é muito importante para a conscientização de todos no sentido de preservação desse recurso indispensável para a sobrevivência na Terra. Em 2025 temos que reduzir em 1/3 o consumo da água. Portanto, o que temos como recomendação final é fazer com que a água infiltre onde ela cai, ou seja, não deixar a água escorrer. Essa é a mensagem a todos os alunos e a toda a comunidade em geral.